Oiê, eu sou a Júnia e esse é o Temos um Caso. Se você gosta de casos criminais, já se inscreve aqui no canal porque é exatamente disso que nós falamos aqui. Bom, gente, hoje eu vou trazer para vocês o caso da chacina do DF, ou também conhecida como a chacina de Planaltina. Esse caso esteve bastante presente nas manchetes aí nas últimas semanas, e para trazer aqui para o canal, eu estava esperando ao menos a Polícia Civil terminar o inquérito policial para que eu pudesse trazer o maior número de informações aqui para vocês. Então, sem mais delongas, vamos para o caso. Bom, pessoal, as investigações desse caso começaram no dia 13 de janeiro, quando 4 corpos são encontrados completamente carbonizados num carro destruído em Cristalina, no Goiás. A partir disso, a polícia começa então uma investigação, primeiro para descobrir quem eram aquelas pessoas, então para realizar a identificação das vítimas. E foi descoberto então que se tratava da Elisamar, uma cabeleireira que morava no DF, mais precisamente em Santa Maria, e tinha 39 anos. E também eram os corpos dos seus 3 filhos, Rafael, Gabriel e Rafaela. A partir disso, começa então uma investigação que dura vários dias e que mais para frente descobre-se que, embora esses corpos tenham sido encontrados no dia 13, a execução desse crime começa bem antes, por volta do dia 28 de dezembro de 2022. Nesse dia, a chácara do Marcos Antônio e da Renata, que eram sogros da Elisamar, foi invadida por 2 supostos assaltantes, que na realidade entraram dentro da propriedade, da chácara ali onde eles moravam, com o auxílio do Gideon, que era uma pessoa que morava também na chácara a convite do Marcos e que aparentemente era alguém de confiança da família. Algumas fontes falam que ele era um amigo de longa data, outros também dizem que, além de ser amigo, ele cuidava ali da propriedade como se fosse caseiro. De todo modo, em todos os locais em que a gente pesquisa, o que aparece é que realmente o Gideon seria uma pessoa que a família confiava e que já tinha ali uma relação bastante amigável com ele. Além do Gideon, morava também o Horácio, que era uma outra figura, é uma outra figura super importante nessa história, porque ele também morava no terreno, tá? Eles moravam numa chácara enorme, que tinha ali o equivalente a mais ou menos 5 campos de futebol. Essa chácara era um local bastante amplo, que tinha cachoeira, tinha um córrego também que passava lá por dentro. Então, era realmente um local que precisava ali de auxílio de mais pessoas para que se pudesse fazer a manutenção. Então, no dia 28 de dezembro, 2 semanas antes dos corpos lá da Elisamar e dos filhos dela terem sido encontrados, a chácara onde o Marcos morava com a esposa é invadida e existe ali uma simulação de assalto. Nesse meio, no meio dessa confusão, o Marcos acaba reagindo. Então ele tem ali uma reação que possivelmente não era esperada, e aí ele é atingido com um tiro na nuca, tá? Então a situação já fica bem caótica logo no começo ali da invasão da chácara. Com isso, o corpo dele é colocado no porta-mala do carro do Gideon, facilitador, que foi a pessoa que facilitou a entrada dos 2 supostos assaltantes, e que o Marcos Antônio acreditava que era amigo da família. Depois disso, a Renata, que é a esposa do Marcos, e também a Gabriela, que era filha do casal, elas são amordaçadas e são levadas imobilizadas juntamente no mesmo carro em que o Marcos estava lá ferido no porta-malas. Os 3 são levados para um cativeiro em Planaltina. Chegando nesse cativeiro, o Marcos ele é esquartejado e o corpo dele é enterrado no mesmo quintal do cativeiro em que ficaram por vários dias a Renata e a Gabriela. 6 dias depois, o Horácio e o Gideon entram em contato com a Cláudia, que era a ex-esposa do Marcos. Nessa conversa, eles oferecem ajuda para uma mudança que ela estava fazendo.
Há pouco tempo, a Cláudia tinha vendido uma casa, que era a casa antiga onde ela morava com a Ana Beatriz, que inclusive era filha do Marcos Antônio, e eles tinham uma relação ok, até porque, como eles tinham um filho, era necessário que eles se falassem ali com uma certa frequência. Com isso, a Cláudia aceita a ajuda, né? E na mensagem ali existe a sinalização que é o Gideon, o Horácio e mais uma outra pessoa que vai auxiliar com essa mudança, mas como eles eram conhecidos, né? Pelo menos o Gideon e o Horácio eram conhecidos ali da família, não existiu nenhum tipo de desconfiança e eles então marcaram o dia e o horário certinho para que pudessem auxiliar com essa mudança. Quando eles chegam até a nova casa, né, quando eles terminam de fazer a mudança, colocam tudo no caminhão e chegam na nova casa, mais uma vez existe aí a simulação de novo de um assalto, só que dessa vez, né, é ali o Fabrício que está à frente. E, de novo, o Gideon e o Horácio se fingem de vítimas, né, fingem que não sabem, não fazem ideia do que está acontecendo, e aí, no meio ali dessa situação, novamente, né, existe a imobilização das vítimas, só que dessa vez são a Cláudia e a Ana Beatriz. Elas são amordaçadas, são imobilizadas e são levadas ao cativeiro, onde já estavam há 6 dias a Renata e também a Gabriela. Bom, além da Gabriela e também da Ana Beatriz, né, as filhas que estavam sendo mantidas no cárcere privado, lá na casa de Planaltina, o Marcos Antônio também tinha um terceiro filho, que era o Tiago Belchior, esposo da Elisamar. O Tiago, ele começa a achar muito estranho o fato dele não conseguir falar com os pais, né? Até mesmo na virada de ano ali, eles mal se cumprimentaram. Eu acredito, tá, gente? Não encontrei essas informações, mas se eles tinham se comunicado com a Cláudia, né, ex-esposa do Marcos, pedindo ali, né, para que ela aguardasse que eles iriam auxiliar na mudança, possivelmente isso também estava acontecendo com o Tiago e também outras pessoas que estavam tentando entrar em contato com o Marcos. Eles deviam dar ali algumas respostas vagas, só para não deixar, né, a aparência de que ele tinha desaparecido e para que as pessoas tivessem pelo menos um retorno, né, para que ele não ficasse, não se levantasse ali nenhum alerta de imediato do desaparecimento dele. Com isso, eles começam a ficar bem incomodados ali com as investidas do Tiago e convidam para que ele vá até a chácara no dia 12 de janeiro, falando que vai haver a explicação de tudo o que está acontecendo. Inclusive, eu vou colocar aí o bilhete que foi escrito. Eu entendo, tá, que provavelmente o Tiago deve ter ido por conta própria até a chácara, mas não encontrou os pais, e aí eles devem ter deixado esse bilhete lá como recado, né, para que ele então retornasse até a chácara um pouco mais tarde. E aí ele fala: chefe, como está seu dia? Vou precisar de ajuda urgente. Tiago, tem como você vir na chácara que vou explicar o que está acontecendo. Se puder, vim hoje com Lisa e os meninos, né? Então, esse aí é o recado que eles deixam nesse bilhete. Bom, então no dia 12 de janeiro, que era uma quinta-feira, a Elisamar trabalhou normalmente e por volta ali de umas 9, 9h30, inclusive depois que ela fechou o salão, chegou até a dar carona para uma das funcionárias que trabalhavam com ela. E até comentou, né, que ela não ia para casa ainda, que ela precisava ir até a casa dos sogros, né? E com isso, ela se dirige até a chácara com os seus 3 filhos, que eram o Rafael e a Rafaela, que tinham somente 6 aninhos, e também o Gabriel, que tinha só 7 anos. Então, eles vão até a chácara. Chegando lá, né, pelo que eu entendi, parece que o Tiago ou já estava a caminho, ou chegou um pouco antes. E ela chega, então, por volta das 11 horas, na chácara onde os sogros moravam. Lá, infelizmente, eles não encontram o Marcos Antônio, nem a Renata, muito menos a Gabriela. O que eles encontram é aquela cena bizarra, novamente, aquela palhaçada, em que eles estão fingindo que estão sofrendo um assalto. Então, mais uma vez, a gente tem o Gideon e o Horácio se fingindo de vítimas, e temos aí a figura de 2 pessoas, que é a do Carloman e também a do Carlos, que fazem ali, né, a simulação de serem assaltantes. Nessa cena, a Elisamar e os 3 filhos são levados de carro, no próprio carro dela, para Cristalina, e tem ali, enfim, tem sua vida tirada.
e o carro posteriormente é colocado fogo, e o Tiago então é amordaçado, imobilizado e levado para o cativeiro, onde já estavam sua mãe, suas duas irmãs e também a ex-mulher do Marcos, seu pai, que já estava morto há vários dias e enterrado no quintal do próprio cativeiro. Bom, então no dia 13, na sexta-feira, dia que os corpos da Elisa Maia e também dos filhos foram encontrados, foi somente a ponta do iceberg, porque foi ali que tudo começou. E é por isso que a gente começa falando sobre isso, que é quando tudo veio à tona e esse caso estourou, porque as pessoas queriam saber o que tinha acontecido com a Elisa-Maia e com seus 3 filhos que tinham perdido a vida. A primeira hipótese, que foi levantada por conta do depoimento de um dos suspeitos, que era o Horácio, foi de que o Tiago e também o seu pai, o Marcos, teriam encomendado a morte da família por conta de dinheiro. Então, supostamente a Renata ela teria vendido uma casa no valor de R$400 mil, e essa casa, por motivos que eu não consegui ter acesso, o Marcos não teria direito a esse dinheiro e ela optou então por não dividir com o marido. Além disso, além dos R$400 mil, que era resultado de uma casa que a Renata tinha vendido, também tinha o valor de cerca de R$200 mil, porque a Cláudia, ex-esposa do Marcos, também estava em processo ali de mudança de residência e ela também tinha feito a venda da casa antiga, que teria sido vendida por R$200 mil. Então aí a gente já totaliza R$600 mil. Além disso, soma-se a esse suposto valor, que seria então a razão pela qual o Marcos e também o Tiago teriam encomendado a morte da família, a gente teria mais R$100 mil, que era um empréstimo que a Elisa-Maia teria conseguido, Então, provavelmente, se isso realmente fosse verdade, esse valor, deveria ali ser ou para investir numa casa ou até mesmo no negócio dela. Bom, fato é o seguinte, gente, até esse momento parecia até coerente, que fosse a razão das mortes. Então, supostamente, eles teriam ali R$100 mil garantidos, caso eles tirassem a vida das mulheres da família, e depois disso, eles iriam fugir com as suas respectivas amantes. Então, em posse do dinheiro, tirando ali os R$100 mil, que seria a grana que eles pagariam para os executores, eles teriam então ainda R$600 mil em sua posse, para curtir a vida aí com a sua amante, ou enfim, seja lá da maneira que eles quisessem. Então, essa foi a primeira versão, que as pessoas até começaram a ficar horrorizadas, como pode 2 pais de família terem esse tipo de atitude, cometerem essas atrocidades contra seus próprios familiares. Naquele momento em que as investigações ainda não estavam tão avançadas, até parecia fazer sentido a história de que eles tinham sido contratados para tirar a vida das mulheres da família e que a intenção do Marcos e também do Tiago era única e exclusivamente se livrar dos familiares para pegar o dinheiro e supostamente até fugir ali com as suas respectivas amantes. Só que à medida que as investigações foram avançando, e principalmente quando o corpo do Marcos foi encontrado no quintal do próprio cativeiro, onde as vítimas tinham ficado presas, isso perdeu a força e passou a não fazer mais nenhum sentido. Bom, ao longo de todo o tempo em que as vítimas ficaram no cativeiro, elas eram frequentemente ameaçadas, de acordo com o relato do responsável por fazer esse monitoramento das vítimas, vamos dizer assim, o Fabrício. No dia 14 de janeiro, então 2 dias depois da morte da Elisa-Maia e dos filhos, eles decidiram que tinha chegado o momento de tirar a vida tanto da Gabriela quanto também da sua mãe Renata, esposa do Marcos. Então elas foram levadas ali até o Naí, perderam a vida e infelizmente também tiveram os seus corpos queimados. No dia seguinte, no dia 15 de janeiro, chegou a vez do Tiago e também da esposa, ex-esposa do Marcos, e da sua filha, Ana Beatriz. Eles também perderam a vida pelas mãos do Carloman, que infelizmente esfaqueou os 3 e eles foram jogados ali numa cisterna, alguns quilômetros distantes de onde eles tinham ficado vários dias em cativeiro.
Os corpos do Thiago e também da Cláudia e da Ana Beatriz foram encontrados no dia 24 de janeiro, já em estado avançado de decomposição, mas eles foram rapidamente identificados porque a polícia tinha total interesse em dar uma resposta mesmo para a sociedade do que tinha acontecido. Quando os corpos começaram a ser encontrados, principalmente depois que o corpo do Marcos e do Thiago que os corpos, do Marcos e também do Thiago foram encontrados, toda a tese, toda a história, toda a anedota contada pelo Gideon, pelo Horácio e pelos seus demais comparsas perdeu completamente o sentido. Bom, de acordo com a polícia, Gideon e também Horácio foram os articuladores desses crimes horríveis. Eles teriam, mais de 2 meses antes da execução dos primeiros crimes, alugado a casa que posteriormente virou cativeiro em Planaltina e teriam também recrutado todas as pessoas e passado as orientações para que o crime pudesse acontecer. Também participou do crime Fabrício, que, como eu já comentei com vocês, era o responsável por vigiar as vítimas no cativeiro. Carloman, que também participou de maneira ativa na prática dos crimes, inclusive tirou a vida do Thiago, da Ana Beatriz e também da Cláudia, e que supostamente teria sido aí a pessoa que executou o Marcos Antônio ainda no dia 28 de dezembro de 2022, com um tiro no pescoço. Temos também a figura do adolescente, que obviamente não pode ser identificado. Ele também teria sido recrutado pelo Horácio e pelo Gideon, só que depois que ele viu a crueldade com o que aconteceu com Marcos lá no cativeiro, ele desistiu de participar de todas as demais ações e inclusive foi a partir dos depoimentos dele que a polícia conseguiu entender exatamente o que estava acontecendo e chegar a alguns fatos que ainda não tinham sido relatados. Agora, com o inquérito policial encerrado e também com várias informações que surgiram, até mesmo da declaração do advogado da família Belchior, a gente consegue entender com muito mais clareza o que de fato aconteceu. De acordo com a polícia e também com o advogado da família, na realidade esse crime foi motivado por conta da posse de um terreno avaliado em cerca de 2 milhões de reais, onde a família do Marcos Antônio e também o Gideon e o Horácio viviam. O valor dessa chácara se justifica pelo seu tamanho. Ela tem cerca de 5 hectares e também uma cachoeira particular e um córrego que cortam a sua área. Ela já era alvo de uma disputa na justiça movida por outra família de Brasília contra a família do Marcos Antônio. E de acordo com o advogado dessa família que moveu essa ação contra o Marcos, o local é de propriedade deles há cerca de 40 anos e estava sendo ocupado de maneira irregular por Marcos Antônio, sogro da Elisamar, que foi assassinado na chacina. Segundo, inclusive, a escritura, que traz o nome de um senhor chamado Álvaro Pedro Cardoso Ávila, a terra foi comprada em 1982 e por volta ali de 5.000 cruzeiros. Os herdeiros alegam, inclusive, que a Renata, o Marcos e também a Gabriela estavam ocupando de maneira irregular a chácara desde 2019 e na justiça eles pediam a reintegração de posse da propriedade. Qual é o cenário em que o Marcos Antônio entra de maneira irregular dentro desse terreno, tendo em vista que ele já é de posse há muitos anos da família Ávila? Resumidamente, em 2019, o caseiro que tomava de conta do lugar, era contratado pela família Ávila, ele decide que não vai mais trabalhar para eles e acaba cedendo de maneira irregular o trabalho para uma segunda pessoa. Então ele pega o contrato de trabalho que ele tinha como caseiro e meio que terceiriza isso. Só que quando a família descobre, ela não confia nessa pessoa, não sabe de quem se trata e pede então para que ele saia das dependências da chácara e que eles vão buscar uma outra pessoa para tomar de conta do espaço. Só que quando esse cara, sai ali, que a família pede para que ele se retire e fala que não tem interesse na prestação de serviço dele porque não sabe de quem se trata, quando a chácara fica um período sem ninguém ali
tomando de conta é quando o Marcos Antônio entra em cena e em 2019 ele começa a morar de maneira irregular na chácara, ou seja, ele vê ali uma oportunidade, porque a pessoa que tomava de conta do espaço não está ali mais, entra nas dependências e simplesmente começa a morar lá. Com isso, depois de algum tempo, a família Ávila entra na justiça e pede a reintegração da posse do espaço, até porque os documentos para comprovar que realmente eles são donos ali do terreno são todos regularizados e isso é registrado mesmo, existe a escritura regulamentada. Só que como já tinha mais de um ano que o Marcos estava morando ali no espaço, tem todo um trâmite específico para que ele fosse obrigado a sair da chácara. E assim realmente é feito. Então, o Marcos Antônio, a Renata e também a Gabriela estavam morando lá de maneira temporária, uma vez que, embora eles estivessem ocupando o espaço irregularmente desde 2019, eles já tinham sido intimados, já tinham um processo que estava correndo na justiça e que, portanto, era questão de tempo para que eles fossem realmente obrigados a sair do espaço. Então, nós estamos falando de uma chacina que tirou a vida de 10 pessoas por uma terra que não era de direito nem do Marcos e da sua família e nem muito menos do Gideon e do Horácio. Nós estamos falando aí de 10 vidas que foram ceifadas de uma família que foi destruída por uma terra que não era de direito de nenhum dos envolvidos. Então é isso, gente. Esse foi o Temos um Caso de hoje, foi bem pesado, é um caso extenso, é um caso que é difícil de contar porque são muitas mortes, mas eu espero que vocês tenham conseguido entender essa loucura, essa ficção, né, que passou pela cabeça dessas pessoas que tiraram a vida de uma família, que acabaram, né, com o núcleo familiar, não só um, né, na verdade foram 3 famílias, porque é a família do Marcos, da Cláudia e também da Elisamar. Então deixem aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso, se vocês são de Brasília, qual que é a percepção que vocês tiveram nesse caso. E mais uma coisa importante, tá, gente? Esse caso, ele pode ter aí novos desfechos, tá? O inquérito policial foi encerrado, né? Foi oferecida ali a denúncia. O delegado, na verdade, recomendou, né, que se oferecesse a denúncia, mas eu não sei se vão surgir aí demandas de novas diligências, com essa refutação, essa possível refutação de provas, podem ser que coisas que a gente trouxe aqui sejam refutadas, então é importante deixar claro que não houve ainda julgamento, tá? A gente está falando de pessoas que estão sendo acusadas de cometer crimes, mas que ainda não foram julgadas, ou seja, não houve o trânsito em julgado, portanto, elas não são ainda consideradas culpadas. E se você sabe de algum detalhe que eu, de repente, esqueci de contar, ou até mesmo pode ser que eu não tenha tido acesso a esse detalhe que você sabe, coloca aqui para mim nos comentários, porque isso é importante para que as pessoas consigam entender exatamente o que teria acontecido, porque a gente está falando da maior chacina que o Distrito Federal já viu. Gente, obrigada por você que ficou até o fim, deixa o like, se inscreve e até o próximo caso.